Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Deus, que sejamos gratos. Em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, vemos a história de 10 leprosos. Jesus cura os 10 e manda eles irem até ao sacerdote falar o que acontecera. Quando os 10 estão indo, apenas um, quando olha para si e se vê sã, ele volta, ele se prostra diante de Jesus e dá graças. E aquela atitude agradou muito a Jesus. Inclusive, o nosso próprio Jesus, ele olha e fala assim: mas espera aí, não foram 10 os limpos que foram curados? Cadê os 9? Aqui apenas tem um. E este era samaritano. Então Jesus muito gostou, aprovou e admirou a postura daquele que teve o ato de reconhecer o que fora ali feito. Então ele volta e agradece, dando graças. Paulo, que foi um dos maiores teólogos de toda a história, ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo, ele fala a importância. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas ou 13 cartas. E nas 13 Paulo enfatizava a importância de dar graças. Em Efésios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: em tudo dai graças. Por quê? Aí Paulo diz: porque esta é a vontade de Deus para com seu Filho Jesus Cristo. O quê? Que sejamos gratos. E mediante a isso, que venhamos expressar essa gratidão. Olha que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Eu vou até ler aqui. Paulo diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo do nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E devemos, como o apóstolo Paulo já fala, em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Aí quando voltamos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Jesus é o nosso maior modelo para ser seguido, que devemos imitar e copiar, para que venhamos andar com retidão, com sensatez, prudência e até mesmo sabedoria. Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 17 e o 19, quando Jesus vai partir ali, repartir o cálice e o pão, ele dá graças. Jesus dá graças quando vai repartir o cálice e partir o pão. Jesus dá graças. Isso mostrando e enfatizando a importância do ato de reconhecer. Israel fizera o oposto, murmurava. E Deus muito se irou com a atitude de Israel, de sempre murmurar. Duas coisas que Israel fazia que Deus não tolerava, era a murmuração e a sua incredulidade. Inclusive foi isso que fez com que Israel não entrasse na terra prometida, apenas Josué e Calebe. Porque o oposto de ser grato é ser murmurador. E Deus não tolera filhos murmuradores. Pelo contrário, Deus quer tanto nos exortar a buscar o conhecimento e princípios morais para que o agrademos, para que venhamos fazer assim a sua vontade, que sejamos gratos a Deus por tudo. Tem uma frase que diz assim: não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. Você não pode ter tudo que você estabeleceu como meta alcançar, mas o pouco que você tem, dê graças a Deus. É como diz a Bíblia: o pouco com Deus se tornará muito, e o muito sem Deus será pouco.
Então que possamos buscar em Deus sabedoria, como está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. E a palavra liberalmente, segundo o dicionário formal, é dar com generosidade. Deus dá a você aquilo que você pede. Mateus 7, versículo 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Por quê? Porque o que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Então que possamos adquirir o máximo de conhecimento possível, aprender e absorver os princípios morais para que possamos executá-los com maestria, para que venhamos honrar a Deus e que sejamos gratos e tenhamos uma vida aqui abençoadas. Que Deus abençoe a todos e sejam gratos a Deus por tudo. Abraço.